O que acontece quando uma nação inteira chega ao seu limite? Quando um governo, em um ato de sinceridade brutal, admite que não tem mais respostas? E o que acontece quando o povo, sem ter absolutamente mais nada a perder, decide que o medo já não funciona mais? É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar fundo na anatomia de como o Irã chegou a este ponto de ruptura. Para a gente entender de verdade o que está acontecendo agora, a gente precisa primeiro olhar para as ruas. É lá que uma crise que estava fervendo por baixo da superfície por anos, finalmente explodiu. E olha, isso não é um exagero, não é uma força de expressão. O que estamos testemunhando é um colapso total. Milhares e milhares de iranianos estão tomando as ruas na maior onda de protestos que o país vê desde 2022. Depois de anos de abandono, de promessas vazias, a mensagem que ecoa das ruas é muito clara. Se o governo não consegue mais resolver os problemas mais básicos, talvez a solução seja viver sem esse governo. E esse é o som da mudança. O que antes era um sussurro, dito com medo nos cantos escuros, agora é um grito que ecoa abertamente em cidades por todo o país. O grito de morte ao ditador deixou de ser algo marginal, de pequenos grupos. Ele se tornou o hino de uma nação inteira que perdeu a paciência. Mas é importante entender que essa revolta não surgiu do nada, não foi da noite para o dia. Ela foi construída, tijolo por tijolo, ao longo de meses. Tudo começou de forma mais isolada, lá em maio de 2025, com greves de caminhoneiros e padeiros reclamando dos custos. Depois, no outono, o movimento ganhou corpo. Aposentados, estudantes, professores, todos se juntaram. E aí, em janeiro de 2026, veio o ponto de inflexão, o momento que sinalizou que a crise era nacional, o fechamento do grande bazar de Teherã. E aqui, a gente precisa parar um pouco para entender o simbolismo disso. O bazar não é só um mercado. Ele sempre foi um pilar conservador da sociedade iraniana, uma força que apoiou o regime em outras crises. O fato de o bazar fechar as portas não é apenas um ato econômico. É um terremoto político. É uma retirada de apoio sísmica. Um sinal claro de que até as lealdades mais antigas e profundas foram completamente corroídas. Então, o que causou essa erosão? O que levou a esse ponto? Bom, o primeiro fator, a primeira grande peça desse quebra-cabeça, é o colapso catastrófico da economia do país. Se essa análise está sendo interessante até aqui, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aprofundado. Agora, olhem bem para esse número. 154 milhões. Parece um número de loteria, né? Mas, na verdade, é um número trágico. Em dezembro, essa era a quantidade de reais iranianos necessária para comprar um único dólar americano. Foi o ponto mais baixo da história. É difícil até de imaginar o que isso significa na prática. É como se o dinheiro, a poupança de uma vida inteira, simplesmente virasse pó da noite para o dia. O valor evaporou. E as consequências disso no dia a dia foram, claro, devastadoras. A inflação já estava nas alturas, acima de 40%, mas com a desvalorização da moeda, os preços dos itens mais básicos explodiram. O pão, a base da alimentação, ficou 75% mais caro. O combustível subiu mais de 30%. O que já era difícil para as famílias se tornou simplesmente impossível. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a queda da moeda não foi só mais uma estatística econômica num gráfico. Foi o momento exato em que a esperança de melhora se transformou em clareza. A clareza de que o sistema tinha falhado de forma irreversível e de que a vida, como era conhecida, tinha sido substituída por uma luta diária pela sobrevivência. Mas a crise não era só no bolso. Ela começou a se manifestar de uma forma ainda mais primal, mais visceral: a falta de água e de energia. Vamos ver agora como esse desastre ambiental se tornou o segundo pilar do colapso. Existe um conceito que causa pânico em qualquer gestor público: o dia zero. É o ponto em que, literalmente, as torneiras de uma cidade secam. E para Teherã, uma metrópole com 15 milhões de habitantes, isso não é uma ameaça distante, uma teoria. É uma contagem regressiva. Uma contagem impulsionada por 6 longos anos de seca e uma gestão de recursos hídricos cronicamente ineficiente. Os números são alarmantes. As represas que deveriam abastecer a capital estão praticamente secas. A represa Amir Kabir, por exemplo, está com apenas 8% da sua capacidade. A Latian, com 10%. Anos e anos de planejamento inadequado, de projetos mal feitos, simplesmente esgotaram as reservas de água, deixando uma das maiores cidades do mundo à beira do abismo hídrico. E claro, a crise de água puxa uma cascata de outras falhas.
Sem água para gerar energia, vêm os apagões constantes. E o que isso significa? Comida estragando nas geladeiras desligadas, noites de calor sufocante sem um ventilador, a incapacidade de realizar as tarefas mais básicas do dia a dia. Para famílias que já estavam no limite financeiro, cada apagão era mais um lembrete cruel de que o Estado não conseguia mais prover nem o essencial para a sobrevivência. Isso tudo nos leva à dimensão política da crise. O momento em que as próprias palavras do governo vieram para confirmar a sua total incapacidade de gerir os problemas que ele mesmo ajudou a criar. O contraste nas prioridades do governo era gritante, e a população sentia isso na pele. Enquanto o orçamento de defesa subia 35% em 2025, chegando a quase 23 bilhões de dólares, as famílias iranianas enfrentavam racionamento de água, apagões e falta de remédios básicos. Bilhões de dólares iam para mísseis, para o programa nuclear, para financiar alianças no exterior, enquanto dentro de casa as torneiras secavam e os preços subiam. E então, veio um momento que mudou absolutamente tudo. No dia 18 de dezembro de 2025, o presidente iraniano foi a público e disse exatamente estas palavras. Não foi uma promessa de melhora, não foi um plano de ação, foi uma confissão. Uma confissão pública chocante de que o Estado tinha perdido o controle da situação. O impacto dessas palavras foi imediato e profundo. A fala do presidente estilhaçou qualquer ilusão que ainda pudesse existir de que a ajuda estava a caminho, de que o governo tinha um plano. A raiva, que já era grande, se transformou em algo diferente, uma luta crua pela sobrevivência. A lógica se tornou simples. Se os próprios líderes admitem que não podem consertar a situação, então as pessoas teriam que resolver por si mesmas. E é exatamente por isso que este momento é tão diferente de outras crises. Todos os fios que a gente analisou, o econômico, o ambiental e o político, finalmente se uniram para criar não mais um protesto, mas uma luta existencial. Esse é o ponto fundamental que precisa ser compreendido. As pessoas não estão mais nas ruas marchando por ideias abstratas, por ideologias. Elas estão marchando por água, por comida, pela dignidade mais básica de poder cozinhar uma refeição para a família ou dar um banho nos filhos. A luta deixou de ser política e se tornou uma questão de pura e simples existência. A gente pode, então, traçar uma progressão muito clara de como se chegou a esse ponto de inflexão. Primeiro, a dor econômica se torna insuportável. Depois, o colapso ambiental torna a vida diária impossível. Em seguida, o próprio governo admite que não tem soluções. E aí vem o quarto passo. O povo percebe que nenhuma ajuda virá de cima. E é nesse ponto que o cálculo muda completamente. O medo de não sobreviver, o medo de passar sede, de passar fome, finalmente se torna maior do que o medo da repressão do Estado. E tudo isso nos deixa com esta pergunta final, que paira sobre o futuro do Irã. Em meio a um colapso sistêmico, onde o contrato social mais básico entre quem governa e quem é governado foi completamente quebrado, a legitimidade do regime enfrenta o seu desafio mais fundamental. A questão não é mais se haverá mudança, mas como e a que custo ela virá.